Oi pessoal, eu sou Cíntia Madureira e esse é o nosso canal de artesanato do Casebre. Essa semana eu quero te fazer um convite inspirador, pretensioso também. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo até o final. Por quê? Porque essa semana eu imaginei uma peça com um contraste bem grande de cor. E quando chegou no meio do processo, ela ficou horrível, simplesmente horrível, ela não deu certo. E aí, gente, eu quero que vocês vejam como o artesanato pode ser terapêutico. Quando a gente mergulha nesse processo de criação, a gente esquece de tudo que está ao redor da gente. E o que ficou feio, a gente apaga. O que ficou errado, a gente desconstrói e bota a coisa para ir exatamente na direção que faz a gente feliz. Então, assista o vídeo até o final. Deixe nos comentários o que você achou dessa confusão aí nesse processo de criação, da finalização da peça, se vocês encontram alguma dificuldade quando começam a criar as peças de vocês. Aqui nesse canal, a peça vai nascendo à medida que eu vou filmando. Dificilmente eu tenho uma ideia já definida do que eu quero. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo e não deixe de se inscrever. E você que já visita a gente em alguns vídeos, deixa aí a sua opinião, o que você quer ver, o que você achou. Ajuda a construir esse canal com a nossa cara, porque esse é um espaço nosso para a gente ser feliz, todo mundo junto, tá bom? Então, vamos lá, gente, vamos ao vídeo dessa semana? Olá pessoal, o vídeo de hoje começa de uma maneira completamente diferente. Essa peça que vocês estão vendo ser construída não vai existir. E por que eu estou mostrando isso então? É porque o processo de criação, às vezes, não é simples e que não vale a pena desanimar, deixar de criar alguma coisa por aí, porque falta ideia. Porque quando a gente está criando alguma coisa, no meio do processo, às vezes, a gente não gosta, mas não é motivo para a gente desistir. Vocês vão ver que lindeza que acabou ficando essa peça no final. Eu pensei num contraste. Comecei de um jeito e terminei completamente ao contrário, mas valeu a pena. Então essa hora é a de desmanchar o que eu fiz e não gostei. Olha o artesanato terapêutico aí, gente. Bora preparar outro fundo para a gente criar alguma coisa aí por cima. Aí eu estou fazendo a aplicação de betume. O betume que eu estou usando é o Aqua Betume da Acrylex. Eu gosto de usar ele. Aí está sem nenhuma diluição. Eu aplico o betume na peça toda, menos naquele cantinho lá embaixo, olha, que ficou bem bonito ainda com um pouquinho de textura e a cor branca. Tudo bem pintadinho e seco, chegou a hora de decidir o que rumo essa peça ia tomar. Continuei com o mesmo stencil de azulejo. Usei a massa para modelagem da Acrylex também e espalhei sobre o stencil com uma faquinha de cozinha. Tá vendo? A gente não precisa ter tanto acessório assim. A gente consegue fazer com as coisas que a gente tem em casa. E fui desenhando como eu queria que ficasse. Vejam que eu não queria a coisa tão previsível, com o stencil todo retinho, tudo direitinho. Aí eu entortei o stencil de propósito e deixei alguns espaços sem preencher com a massa. A intenção era de que ficasse um desenho como se tivesse gasto, a falha fosse gasta pelo tempo, ele tivesse perdido um pedaço. E foi assim que ficou realmente, e eu gostei muito. Até aí tudo bem. O contraste que eu queria estava acontecendo. O fundo escuro, a massa branca, eu adorei. Até que eu quis fazer um craquelado nessa parte que está escura. E passei o verniz da Acrylex para craqueler.
Imaginei que ali a tinta branca ia craquelar, ia aparecer o fundo de betume, ia ficar lindo. Mas não foi bem isso que aconteceu. Eu apliquei o verniz todo certinho, com um pincel, espalhei direitinho do jeito que tinha que ser e coloquei a tinta por cima. Só que eu coloquei a tinta com um rolinho. E aí eu passei muitas vezes o rolinho em cima de onde eu já tinha passado. E o craquelê ficou miudinho, ficou muito pequenininho. E perdeu todo o efeito que eu queria. Mas eu não estava disposta a desistir dessa peça, como vocês já compreenderam lá no início do vídeo. E aí, quando eu vi que não ia ficar do jeito que eu queria, quando eu vim com um secador para acelerar a secagem, e aí o craquelê racha mesmo, e eu vi aquele negócio todo miudinho mesmo, eu parti para a espátula. Olhem só como que eu fiz e como que ficou. Essa espátula aí é a espátula de passar massa na parede. Eu raspei a tinta junto com o verniz que estava por baixo e aí ainda estava um pouco úmido, então eu não tive muita dificuldade de descascar ali o lugar que eu queria. E aí ficou como se fosse uma coisa destruída mesmo. Já que não craquelou, eu tirei. Ficou do jeito que eu queria, uma parte do desenho bem desconstruído. E aí foi partir para o acabamento. Peguei uma escovinha de dente e um pincel e fui tapando ali, espirrando a tinta para ir completando os espaços que eu queria que ficassem mais escuros. Quando estava muito claro, eu escurecia. Se ficava muito escuro, eu clareava. E assim fui fazendo até ficar do meu gosto. A peça pediu uma caixinha, que vai fazer a vez de um nicho. E aí eu repeti na caixinha o padrão da pintura com betume. E agora foi a vez da tela. Eu vou usar um pedacinho de tela de galinheiro para fazer a vez de uma cerquinha nesse nicho. Vocês vão ver só. Já que a caixinha estava escura, eu clareei a tela para fazer o contraste do jeito que eu estava buscando desde o início. E como eu já contei para vocês aqui no canal, fazendo outras peças, essa tela, ela é fininha, então dá pra gente cortar com a tesoura sem estragar a tesoura. E aí eu ajeitei ela nesse nicho, fazendo a vez da cerquinha que eu havia dito. E para segurar essa tela aí, nesse MDF, eu vou usar o grampeador. Eu tentei, gente, usar o grampeador comum para mostrar para vocês se daria certo ou não. Mas esse grampeador que eu tenho aqui em casa não está valendo de nada. Então, o teste não valeu. Eu tive que partir para o grampeador de tapeceiro. E era isso aí que eu estava querendo. Dei um retoque final ali, onde a pintura não estava muito legal, e coloquei lá a peça, ameacei para ver como é que ela ia ficar, e era assim mesmo que eu queria. Então, agora, parti para fazer alguns furos na parte de cima desse nicho, dessa caixinha, porque aí vai ser a passagem do nosso enfeite, da nossa finalização da peça. E foi isso que eu fiz. Eu já disse para vocês que eu gosto muito dos enfeites que se projetam do lugar que eles estão postos, né? Que se projetam para fora da peça. E a intenção era essa. Se ali vai levar enfeite, que ele ultrapasse esse limite aí que foi posto para ele. Eu acho que assim a peça ganha mais vida, fica mais real,
linear, sabe? Eu gosto dela se projetando. E aí eu retoquei os furinhos, né? Porque o MDF acaba explodindo, estourando com a broca. E aí eu dei uma corzinha ali para ficar melhor e agora é a hora da finalização. Para enfeitar toda essa peça e continuar na proposta do contraste, eu coloquei alguns galhos secos, uns capins que já estavam desidratados aqui em casa e uns ramos de uma florzinha que eu faço com papel, é uma florzinha artificial. Eu vou ensinar aqui no canal, nós já tivemos pedido de flores. E ficou assim. Eu gostei, achei uma gracinha. Aí foi só ir ajeitando, colocando o capim no tamanho que ficasse melhor, medindo na peça, ajeitando os detalhes, a parte mais gostosa. E para fazer o chão desse jardim aí, que foi criado nesse nicho, eu acabei usando a palha, porque eu acho que segue a proposta desse seco, dessas flores secas. Mas ainda não satisfeita com aquele espacinho que tinha ficado em branco não, né? Vazio, eu peguei um fio de rami e dei algumas voltas aí no entorno da peça, fazendo um charmezinho a mais na finalização dessa peça. E como retoque final, peguei a escovinha de dente outra vez, molhada só no betume puro, e fui espirrando ali naquele defeito, entre aspas, que eu produzi com um stencil de azulejo. Finalizei prendendo a peça com um cola instantânea. E olha aí a caixinha que a gente tinha feito lá na primeira tentativa de desenvolver a peça. Eu acabei aproveitando, ela ficou muito charmosa. Eu gostei e coloquei aí no meu móvel de madeira, contrastando. E essa é a nossa peça quadro, uma bandeja que acabou virando um quadro. Olha que charme! E se você gostou, deixa logo o seu like para você não esquecer. E compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima!